Olá, eu sou a Carolina Braga, sou psicóloga e hoje vim falar com vocês pais que tiveram o diagnóstico de um filho com TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Esse vídeo também serve para esclarecer mitos e verdades, dúvidas que todo mundo pode ter em relação a esse diagnóstico. Primeiro mito, que é o que eu mais ouço: TDAH existe mesmo ou é uma invenção da modernidade? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, porque eles falam: antigamente não tinha isso é porque a gente deixa as crianças dentro de casa, isso é porque elas não correm na rua. Bom, isso, na verdade, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele já existe há muito tempo. O que acontecia é que as crianças que tinham essa dificuldade, normalmente paravam de estudar, porque a escola é um lugar que a gente sempre teve que ficar parado, né? Sentado. E, obviamente, a demanda aumentou, a gente tem muito mais matérias, muito mais coisas para fazer, as crianças ficam mais tempo na escola. Mas a gente sempre teve que ficar sentado prestando atenção. E aí, as crianças que não iam dando conta, que iam crescendo e não iam continuando, conseguindo lidar com a escola, eles acabavam saindo da escola e tudo bem. Muitas pessoas não terminaram o ensino fundamental ou o ensino médio e conseguiram ótimos trabalhos, são ótimos profissionais. Porque outras formas de prestar atenção ou de ter outras habilidades, eles vão muito bem. Como o nome mesmo diz, a dificuldade da pessoa que tem o TDAH são os processos atencionais, que a gente vai entender um pouquinho. Mas as outras coisas estão preservadas, eles vão bem em outras atividades. Só que hoje em dia, as crianças não podem mais parar de ir para a escola e a gente tem hoje uma demanda muito grande, né? De ter o ensino médio, para conseguir um emprego, a gente não consegue nada sem ter uma escolarização bacana. E aí, aquelas crianças e adolescentes que saíam e acabavam vivendo numa boa, hoje em dia não tem opção, elas têm que continuar na escola e as dificuldades ficam cada vez maiores. Então isso é um dos motivos para a gente ter esse aumento do diagnóstico. É claro que quando todo mundo começou a estudar mais sobre o assunto, as pessoas passaram a entender e identificar melhor esse transtorno. E por isso também tá tudo muito famoso, todo mundo tem TDAH. Cuidado, é um diagnóstico que precisa ser muito bem feito. Nem todo mundo que é agitado, como a gente falou no último vídeo, ele tem esse diagnóstico. Então, um diagnóstico bem feito por profissionais qualificados, ele vale a pena da gente investigar. Mas precisa lembrar de que não é uma invenção da modernidade, não é porque a gente está segurando as crianças, é porque muitas coisas ficavam mascaradas antigamente, ok? Segundo ponto importante: o remédio do TDAH faz as crianças virarem robôs, é a droga da obediência. Isso a gente ouve muito, infelizmente. O metilfenidato é uma das drogas mais utilizadas, né? Drogas a gente chama de medicação para tratar o TDAH. É a famosa Ritalina, tá bom? Tem outros remédios que a gente usa hoje em dia, mas na verdade todo mundo fica preocupado com o que faz esse remédio por ele ser o famoso tarja preta. Você já deve ter ouvido falar disso, não deve? Todo mundo fica assustado. Mas o que importa é que ele faz um negocinho lá no cérebro que é deixar mais neurotransmissores chamado dopamina, que é o que está alterado no TDAH, ficar mais presente onde ele tem que ficar. Imagina assim, a insulina, a diabetes, né? A pessoa não produz insulina suficiente, tem uma dificuldade de metabolizar aquilo, ele precisa receber a insulina de fora. É como se o remédio fizesse algo parecido com isso, mas ao invés de colocar uma coisa sintética, fazer com que ele não produza, mas que ele injete, vamos dizer assim, mais dopamina, o que acontece é que ele faz o cérebro deixar mais dopamina onde tem que ficar e não voltar para dentro do neurônio. Eu sei, parece complicado, mas o que eu quero te explicar é que não é um remédio que vai colocar uma substância para a criança dormir, que vai dopar ela. Tem outros remédios que têm esse efeito. O que esse remédio faz, né, eu tô falando da Ritalina, que é um dos principais utilizados nesses casos, é que ele vai fazer o neurônio, o neurotransmissor ficar onde ele tem que ficar. Ou seja, é como se lá dentro do cérebro tivesse muita dopamina, muitas dessas substâncias que são importantes no TDAH, num lugar que é dentro do neurônio e tivesse pouco em outro, que é entre os neurônios, onde ele tem que ficar para fazer o trabalho dele. E o remédio ajuda nisso. Por isso que é importante tomar certinho, todos os dias, da forma que foi orientada pelo médico. Acontece que é um remédio que às vezes, se está numa dose que não é a correta para a criança, ele pode sim deixar a criança mais letárgica, a gente chama, mais lenta ou mais ansiosa, mais agitada. Tudo isso tem que ser conversado com o psiquiatra ou neurologista que acompanha essa criança para poder definir qual a melhor dose e o melhor remédio. Mas
essa história de droga da obediência ou que vai dopar as crianças e que isso é porque os pais não querem cuidar, não é verdade. É um remédio super importante. Sabe por quê? Porque o TDAH na criança, ele continua lá. Ele não vai deixar de existir só porque a gente escolheu não tratar, certo? E ele continua acompanhando essa pessoa na vida adulta. O que acontece é que às vezes essa pessoa que vai ser muito impulsiva, ter dificuldade às vezes de se acalmar ou de controlar as emoções ou de planejar, é aquela pessoa que deixa tudo para a última hora, ou aquela pessoa que vive nas nuvens, parece que você tá falando com ela e tem que falar 10 vezes. Imagina como é conviver com um adulto desse. Porque a criança, a gente até fala, ele é assim, a gente dá conta, porque nós somos os adultos. A gente acaba aceitando e lidando melhor. Agora, quando você tem um outro adulto assim, sabe o que a gente faz normalmente? Fala que ele é preguiçoso, que ele não tá aí pra nada, que ele é assim mesmo, que ele é mau caráter. E esses julgamentos e a dificuldade de conseguir realizar as coisas vai fazendo a pessoa se sentir deprimida, ansiosa. Então o TDAH não tratado quando a gente é criança, no adulto não vira só TDAH, acaba vindo um monte de coisa junto que a gente chama de comorbidade. Porque ele sente muita frustração de estar não conseguindo lidar com o dia a dia. Isso também acontece na criança. Às vezes a pessoa que tem o TDAH, ela pode ter outras coisas juntos, outras dificuldades. Transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, de humor em geral e outras coisas do tipo. Por isso a preocupação da gente tratar logo. Não adianta a gente falar, ele tem TDAH, mas eu fui levando, ele foi indo na escola, ele foi dando conta. A gente às vezes se preocupa no TDAH com a escolarização, ele tem que ir bem na escola, mas a gente esquece que a parte emocional de quem tem TDAH acaba sendo muito difícil. Outro mito, quem tem TDAH só tem problema de atenção, ou quem tem o oposto, né? Quem tem TDAH é burro, não consegue fazer, ele não vai dar conta. A gente tem às vezes esses dois extremos, da pessoa que acha que o TDAH não é nada e da pessoa que acha que ele é péssima, essa pessoa por isso. Vamos voltar. O TDAH, a pessoa que tem esse diagnóstico, ela vai ter a alteração, ou seja, as partes do cérebro que cuidam de manter a atenção, inibir outras atenções. Por exemplo, vocês estão ouvindo o barulho do meu ar-condicionado? Provavelmente não. Talvez, se você colocar o vídeo no último volume, prestar muita atenção, você até ouça. Mas o nosso cérebro está acostumado a já selecionar os ruídos que são importantes pra gente. A gente já sabe que a fala tem muito mais informação importante do que o ruído do ar-condicionado, não é? E a gente consegue fazer. Às vezes a pessoa com TDAH não consegue inibir essas coisas que não são importantes. Ela presta atenção em outro barulho, no objeto que está na mesa, em outras coisas, ao invés de prestar atenção no que é importante. Então tem déficits que a gente chama de atencionais. Outro ponto importante são as tais das funções executivas. Se você acompanha o canal, você já sabe o que é, porque eu conversei bastante sobre esse assunto e ainda a gente vai falar bastante sobre ele. Mas em resumo, as funções executivas é como se é a nossa parte do cérebro que escolhe as ferramentas que a gente vai usar. Então a gente tem lá atenção, memória, inteligência, tudo lá guardadinho na nossa cabeça, certo? A parte que vai escolher qual é a ferramenta importante nesse momento são as funções executivas. É o que ajuda a gente a se planejar, a saber esperar a nossa vez, a entender que em cada ambiente eu tenho que ter um comportamento diferente, né? A conseguir ouvir o que o outro está falando, entender alguma coisa e devolver. Tudo isso são as funções executivas. Entender o tempo. É muito engraçado isso, mas as pessoas com TDAH, elas têm dificuldade na percepção de tempo. Elas sempre acham que vai dar tempo, mesmo sabendo que daqui até lá é um pouco longe. E isso não é falta de respeito com o outro, não é procrastinação. Elas realmente percebem o tempo de uma forma diferente. Você sabia disso? Essa é uma outra verdade que a gente confunde muito com comportamentos, como eu falei, preguiça, coisas desse tipo que acabam deixando a pessoa pior. Por isso, o tratamento de TDAH desde cedo é muito, muito importante. A gente estima que 5% das crianças têm um TDAH e 2,5% dos adultos serão diagnosticados com TDAH. O que acontece para de 5 e para 2,5? Acontece que muitos adultos não foram diagnosticados, não receberam tratamento adequado. Não é que o TDAH some, ele pode entrar em o que a gente chama de remissão, quer dizer, melhorar muito e a pessoa ficar bem, não precisar da medicação depois de um tempo. Mas ele continua tendo esse diagnóstico. O que acontece, como eu falei, é que muitas vezes a pessoa foi dando conta, sendo chamada de preguiçosa, de que não tá nem aí, etc. Ela foi sobrevivendo e conseguiu um lugar, às vezes, no mercado de trabalho, numa faculdade, e se deu bem. Mas tem um custo muito grande. Um outro mito do TDAH é que só o remédio vai resolver o problema.
Não, os estudos mostram que só a medicação ou só a terapia tem efeitos piores do que se você fizer os dois juntos, se você fizer os tratamentos de terapia e fizer o uso da medicação. Então a ideia é a gente possa trabalhar todo mundo junto para as crianças e os adultos também terem uma vida melhor. Esse vídeo te esclareceu? Fez algum sentido? Gostou? Deixa um gostei aqui, deixa a sua pergunta se eu não respondi algo que para você foi importante na sua realidade e conte pra gente. Você teve um diagnóstico de alguém da família? Você já conheceu alguém? Esses mitos e verdades te confundiam a cabeça e agora estão mais claros? Espero vocês toda quarta-feira ao meio-dia. Até lá!